Então, muito boa tarde, muito bem-vindos ao Alumni Talk. Hoje temos connosco uma convidada muito especial, a doutora Graça Freitas, diretora-geral de Saúde, a quem desde já agradeço a disponibilidade e a paciência por estar aqui connosco e iniciando este cumprimento, gostaria muito de começar por lhe perguntar, sabemos que é médica e gostava muito de lhe perguntar um bocadinho o seu percurso, porquê a medicina, porquê a saúde pública. Ora viva, muito boa tarde, muito obrigada por me terem convidado e muito obrigada por me ouvirem. Olha, eu não tive nenhuma vocação especial pela medicina, eu, bem dizer, tinha uma grande vocação, achava eu, ou, como as pessoas já sabem, por vir a ser agricultora, mas tinha um problema que era não ter terras, ou gostaria de ter sido arquiteta, e aí tinha um problema porque não sabia matemática. E, portanto, fiquei com as duas principais vocações, enfim, cortadas à partida por duas grandes dificuldades. E, entretanto, as minhas maiores amigas de colégio e de adolescência tinham decidido ir para a medicina e, portanto, eu acabei por fazer uma escolha por medicina, mais porque as minhas amigas era isso que queriam como primeira opção do que por ser a minha primeira opção. Mas isso começou 2 ou 3 anos antes da faculdade. Portanto, eu, a partir dessa altura, decidi que ia para a medicina. Aliás, tive que decidir no final do antigo quinto ano, porque se tinha que escolher a área para onde se queria. E, portanto, foi assim que surgiu a medicina na minha vida. Foi um pouco por acaso e por decisão das minhas amigas. Dito isto, eu nunca me arrependi de ter feito. Maravilha. Não é que podia ter arrependido, foi mesmo uma boa escolha. E, portanto, eu comecei a faculdade em África ainda. A primeira faculdade que eu frequentei foi a de Luanda, no primeiro ano, e depois continuei o curso e terminei aqui em Lisboa, em 1980. É uma data redonda, muito fácil de fixar, e porque também coincidiu com os Jogos Olímpicos de Moscou, que foram um grande acontecimento. Exatamente. E, portanto, o meu curso também, enfim, se aliou muito a esse grande acontecimento que foram os Jogos Olímpicos de 1980. E, portanto, foi assim que foi o meu curso, o meu percurso enquanto aluna. Que interessante, de facto, 2 acontecimentos marcantes, os Jogos Olímpicos, o término do curso e aquilo que nós podemos chamar um feliz acaso e uma feliz coincidência. Depois do curso de Medicina, a doutora Graça Freitas tem a especialidade de Saúde Pública, se os meus registros estão corretos, e tem também uma especialização na Escola Nacional de Saúde Pública. E gostávamos também que partilhasse hoje connosco, nós, enquanto alumni, um dos objetivos também deste podcast é nós mostrarmos aos nossos potenciais alunos, aos nossos atuais alunos, as perspectivas que a escola dá. Gostávamos que também partilhasse um pouco connosco, e foi esta escolha também pela Escola Nacional de Saúde. Eu faço parte também aqui, tive a sorte, o privilégio de fazer parte da primeira coorte, do primeiro grupo de pessoas que foi para a Escola de Saúde Pública para fazer um internato complementar de saúde pública. A saúde pública não era uma especialidade, era uma especialização, portanto, as pessoas que queriam ir para a saúde pública faziam um curso na escola, não sei com que duração, e antes da escola tinha sido o Instituto de Medicina Tropical, creio eu, mas, entretanto, as carreiras médicas sofreram uma alteração, MGF, saúde pública e as especialidades hospitalares clássicas, e, portanto, o meu ano foi o primeiro internato de saúde pública que houve enquanto internato. Era um ano tão grande que nós tínhamos 3 anos de internato na altura e fomos divididos em 3 cursos, apesar de pertencermos ao primeiro internato. Portanto, o primeiro curso, o segundo curso e o terceiro curso. Eu fui do segundo curso da escola, mas do primeiro internato. E tenho-lhe a dizer que não foi fácil, nem para quem nos deu aulas, nem para nós, porque era de facto uma novidade. Claro. Nós estávamos a sair de hospitais, preparados para sermos clínicos e ter uma carreira clínica. A escola também não estava preparada para receber
internos que vinham impostos por uma escolha externa à escola. É preciso ver que a escola selecionava os seus alunos, e neste caso foi o Ministério da Saúde que nos selecionou, em função das nossas notas e das nossas escolhas, e que disse à escola: aqui estão os vossos alunos. E, portanto, não foi um percurso de todo fácil, foi um percurso de encontros e desencontros, de negociações, e que resultou depois, obviamente. Terminei o curso, terminei o internato e mais tarde voltei à escola para fazer o último ciclo de estudos especiais da escola. Curiosamente, fiz o último, não sabia que estava a fazer o último ciclo de estudos especiais em administração de saúde. Portanto, a escola tinha ciclos de estudos especiais e aquele era mais um, que por acaso e mero acaso foi o último. E, portanto, também tenho essa ligação especial à escola. O primeiro e o último. Exato, o primeiro internato e o último o ciclo de estudos especiais. Portanto, do ponto de vista pedagógico, é interessante. E é muito interessante perceber que a escola vai ter respondendo a diferentes momentos da nossa vida, não é? Portanto, por um lado também desbrava caminhos e fecha outros, que eu acho que também revela esta vida e vivacidade da escola. E agora tenho um terceiro papel na escola, além do papel da minha vida privada, tenho um terceiro papel, porque continuo a colaborar com a escola, a dar aulas. Exatamente. Portanto, gosto muito, eu recebo pessoas dos internatos, médicos, de saúde pública, recebo estagiários, quer como eu, Maria da Graça, médica de saúde pública, quer a instituição de direção-geral, portanto temos esta ligação. E dou aulas com muito gosto na escola e faço parte do conselho de escola. É verdade. Portanto, eu acho que não há nada que não tenha feito. Estou casada com o professor da Escola Nacional de Saúde Pública. Portanto, eu creio que maior ligação à escola é impossível, só se eu lá trabalhasse de facto. Mas não trabalhando na escola, acho que, pronto, tenho a minha vida e a Escola de Saúde Pública estão ligadas, muito interlaçadas indissociavelmente. Que interessante. É mesmo, a minha vida e a escola confundem-se. É muito engraçado essa perspectiva. De facto, nós até enquanto ex-alunos sentimos muito isso. Não com esse entrelaçar tão forte, mas de facto temos uma escola que nós sentimos muito como família, e é muito interessante esta interdisciplinaridade que a escola tem. Gostava até de ouvir um bocadinho como agora membro do Conselho de Escola e um distinto membro do Conselho de Escola, que eu acho que também é muito importante para a escola ter estas vozes de fora que também ajudam a escola a crescer. Como é que vê a escola hoje e que posicionamento é que vê a Escola Nacional de Saúde Pública no panorama do Sistema Nacional de Saúde? Eu queria ainda dizer mais uma coisa que eu acho que é importante para a escola. Nós, os ex-alunos, nunca perdemos, a maior parte de nós, uma ligação forte à escola. E uma das coisas muito boa que a escola sempre teve e continua a ter, noutros formatos, a escola era para nós uma referência em termos de biblioteca. A escola tinha uma magnífica biblioteca a que nós recorríamos muitas vezes, e recorríamos muitas vezes também aos docentes, enfim, como nossos ajudantes, consultores, em caso de dúvidas, de debates que precisássemos de ter, de aprofundar determinados assuntos. Portanto, ao longo do tempo, mesmo mais informalmente, houve sempre uma ligação à escola. Como é que eu me vejo e como é que me posiciono no conceito de escola? A escola, como todo mundo, está a mudar, e ainda bem, porque senão morria, não é? E, portanto, a escola que eu conheci com um determinado formato, todos os dias sofre transformações. E, sobretudo, nesta última década, abriu-se muito mais para o exterior, portanto, a escola estava mais concentrada para o seu próprio centro e para os seus próprios alunos. Neste momento é uma escola aberta ao exterior, que tem, de facto, projetos com a sociedade, muitos. A escola é uma parceira muito importante, por exemplo, da Direção-Geral da Saúde, e este é outro papel, que é celebrar protocolos com a Escola Nacional de Saúde Pública, eu assinando como diretora-geral e a escola assinando como escola. Mas essa faceta da escola abrir-se ao exterior, à sociedade,
às instituições como a Direção-Geral, como muitas outras, e com elas, enfim, celebrar protocolos, acho que é importantíssimo. É a ligação da academia à vida e ao mundo real, e eu vejo isso com muito interesse, tal e qual como vejo com muito interesse, enfim, os projetos e as projeções que a escola tem na área da investigação, e acho que é importante a escola fortalecer uma vertente que, apesar de tudo, as escolas são para isso. As escolas também são para acarinhar os alunos e para dar aulas. Essa é a minha opinião, porque se não estávamos todos há de ser assim, se calhar num futuro qualquer, não estou a dizer que não seja. Os alunos auto-inscrevem-se em módulos e fazem autotutoria e auto-aprendem e auto-qualquer coisa. Mas enquanto tivermos um modelo que está em transição por alguma coisa que não sabemos bem, eu acho que o caráter pedagógico das aulas e dos alunos e das experiências, esta questão, eu dei aulas também não na escola, mas como docente da Faculdade de Medicina durante muitos anos, eu mais do que ensinar matéria aos alunos, eu gostava que os meus alunos aprendessem a pensar. E muitas vezes aprende-se a pensar com os erros que nós próprios docentes já cometemos ao longo da vida e com as coisas que também fizemos bem. Portanto, eu continuo a achar que a escola tem 3 papéis muito importantes: o de dar aulas e de ter alunos e de orientar doutoramentos e de mestrados e o que for, o de ter projetos de investigação, não há uma escola superior sem isso, e depois a abertura à sociedade, fazendo alianças com outras universidades, com a sociedade civil, com instituições como a Direção-Geral da Saúde. Portanto, a escola tem um potencial enorme, porque de facto, apesar de, obviamente, a palavra saúde pública estar muito gasta e às vezes demasiado utilizada, nem sempre bem utilizada, obviamente que a saúde pública entendida como a saúde das populações nos territórios continua a ser, enfim, um desígnio imenso para o desenvolvimento dos países, e portanto a Escola de Saúde Pública obviamente tem um papel. Tem que assumir esse papel, não é? Acho muito obrigadíssima por estes ensinamentos, pus isto numa perspectiva muito interessante, muito obrigada, mas acho mesmo interessante e eu acho que a escola tem feito isso sinceramente bem, como uma ex-aluna que vai acompanhando a vida da escola. Acho que a escola tem feito muito bem este papel de assumir uma relevância na sociedade com parcerias importantes, e não posso deixar hoje, perante a Sra. Diretora-Geral de Saúde, também de relevar o papel que a escola teve, e que penso que concorda seguramente que será a primeira também a afirmar, neste período pandémico. A própria escola, como uma escola de saúde pública, assumiu um papel que eu acho que estava a faltar à escola assumi-lo também no seio do sistema de saúde. Isso, a escola tornou-se, e bem, visível, nós sabemos que ela existe, já tornou-se visível para os portugueses naquilo a que ficaram conhecidas, como vocês sabem, que foi o que deu mais visibilidade, pois havia todo um trabalho por trás e todo um trabalho que foi sendo feito, mesmo quando se interromperam as célebres conferências do Infarmed, que se chamam assim apenas porque o anfiteatro é no Infarmed, e portanto ficaram conhecidas, mas que juntaram cientistas e técnicos e especialistas de várias origens, e obviamente muito bem, e aqui a minha homenagem à professora Carla, a escola esteve representada nessas conferências como um parceiro importante. Portanto, não estiveram assim tantas instituições presentes, e foi um orgulho ver a escola estar presente em todas as sessões, e agora, depois da infelicidade, digamos, com a professora Carla, ver a nova diretora assumir neste novo início, enfim, de retomar as conferências do Infarmed, estar presente novamente. Portanto, acho que até esse papel a escola teve num momento tão importante. Portanto, como lhe digo, trabalhar é uma coisa, tornar esse trabalho visível é outra. Sim. Essa visibilidade existiu e certamente deu prestígio à escola, e a matéria que a escola abordou durante a pandemia fez falta, porque tinha a ver com a percepção que as pessoas tinham, não só do risco, como da resposta que estava a ser dada. Era um nicho de informação que era importante ter-se. E foi a escola que assumiu esse nicho de informação. Sim, eu acho que foi muito bom, e nós próprios, como ex-alunos, como cidadãos, temos esse reconhecimento
a dar também à escola e a todas as instituições que viveram neste período. Eu não resisto, se me permite, já muito foi falado, já muitas vezes foi dito, não resisto, não queria todo que a entrevista fosse sobre isto, mas de facto acho que era importante também partilhar com os nossos ouvintes e nomeadamente com alunos como é que foi passar este período da pandemia como Diretora-Geral de Saúde e acima de tudo que aprendizagens é que nós podemos transmitir a pessoas que trabalham na área da saúde e nas mais diferentes setores que a escola forma, desde saúde pública, epidemiologia, tantas profissões e tantas vocações que a escola ajuda a formar. Que aprendizagens é que gostava de partilhar comigo, connosco, neste momento Olha, que nos dedicou? A primeira aprendizagem que eu tenho que partilhar com todos é que durante toda a vida temos que estudar. Eu não tenho a mínima dúvida. Portanto, o estudo, o conhecimento, a busca da informação faz parte do nosso ADN. Quem passa por estes cursos, por estas experiências, são já de formação, enfim, que não é básica, não é só formação universitária, tem um compromisso que é na sua área e em outras que tenha interesse estudar. Eu digo muitas vezes, nada do que nós fizemos durante a pandemia foi de geração espontânea. Portanto, havia informação, havia o conhecimento que fomos adquirindo ao longo dos anos e a outra coisa muito importante é a capacidade que nós temos de ler o mundo onde estamos e de nos ir preparando. Esta pandemia, pelo menos do ponto de vista da Direção-Geral da Saúde, que teve um papel muito importante na sua gestão, não teria sido, enfim, encarada, pelo menos nas fases iniciais, sem termos passado por muitas outras experiências na área das emergências de saúde pública. Nós não nos podemos esquecer que esta pandemia teve contornos de gravidade e de impacto grandes, mas que nós, há poucos anos, tivemos outra pandemia. Foi da gripe, a chamada gripe A, que correu bem, melhor do que estávamos à espera, e as expectativas eram terríveis, estávamos à espera que acontecesse, não sabíamos quando, mas estávamos à espera. Estávamos à espera que o vírus dessa pandemia de gripe fosse muito agressivo, felizmente não foi, portanto toda a preparação que nós tínhamos, e o lema era preparar para o pior e esperar o melhor, de facto o pior não aconteceu, toda a preparação existiu e durante os anos, eu estou cá desde a década de 90, nós passamos por imensas ameaças e emergências, incluindo por vírus SARS. Este vírus chama-se SARS-CoV-2, porque obviamente houve o SARS inicial que não tinha número, porque se pensava que ia ser o único, se calhar, mas a SARS em 2003 foi de facto uma ameaça devastadora. Nessa altura, os países que tiveram a epidemia conseguiram contê-la e o vírus, até agora, desapareceu da circulação. Não deu origem a uma pandemia, mas nessa altura pensávamos que íamos ter a pandemia em 2013, portanto, voltou à mesma história, estar atento aos sinais, ler o mundo, ir sempre estudando e depois, dentro das áreas de cada um, estar preparado para a contingência, por isso é que se chamam planos de contingência, ou de preparação e resposta, para a contingência de um dia acontecer uma coisa que não é a rotina, mas pode acontecer. Claro. E acho que é para isso que temos que nos preparar todos. Em termos de não emergências, com a velocidade com que o mundo muda, qualquer um de vós, neste momento, jovens alunos, futuros alunos, tem que estar preparado ao longo do seu ciclo de vida ativo, todos os dias, todas as horas, todos os anos, assistir a muitas mudanças e de ter a capacidade de as acompanhar, porque o mundo não é de facto o que era e nunca mais será como em 2019, ponto. Não? A pandemia está noutra fase, já passou a fase dramática de 20 e 21, mas não vamos nunca mais voltar a 2019, nós vamos voltar a outros mundos, novos paradigmas, é que ainda estamos a habituar-nos a um e temos outro. Portanto, eu acho que temos que viver com esta abertura, de sermos capazes de ler o que se passa à nossa volta, fazer prospectiva, projetar, intuir, volto sempre a estudar.
ouvir o máximo e ler o máximo fora das nossas próprias áreas de conforto. De ver o que é que nos dizem as pessoas das ciências sociais, os demógrafos, as pessoas da demografia, as pessoas que percebem mudanças climáticas, de biodiversidade, do que for, para nós também tentarmos perceber onde é que neste mundo nos encontramos. E, portanto, a curiosidade acho que faz parte também do core das nossas funções. Ter sempre curiosidade em relação ao que está a acontecer. Mas obviamente que não é uma curiosidade de espectadores, é uma curiosidade depois virada para a ação. Perante uma coisa, o que é que eu faço? Eu não tenho curiosidade académica, só porque sou curiosa, não. É sempre tentar perceber o que se está a passar para poder dar uma resposta adequada. Claro. Sim, eu acho que a escola dá-nos as ferramentas para nós iniciarmos a nossa vida profissional, mas acho que não podia estar mais de acordo. Eu acho que o não nos instalarmos ao longo da vida é muito importante para nos mantermos, e acho que a escola também está aí. Sr. Diretor-Geral de Saúde, foi Mas eu só lhe queria dizer uma coisa, porque você disse a palavra certa. A escola dá-nos as ferramentas, esta é connosco. Eu acho mesmo. É o velho ditado chinês, ensinam a pescar e não lhes o peixe, ele vai pescar. E, portanto, acho que a escola sim. Dar-nos as ferramentas e nós temos a obrigação, mas acho que a escola ao longo da vida nos vai acompanhando com imensas formações e atualizações que nos permitem também ir ativando a curiosidade que também dizia. Obrigada. Sr. Diretor-Geral de Saúde, eu gostava, só antes de terminar, em meu nome pessoal e em nome da Associação dos Antigos Alunos da Escola, não gostaria de terminar sem deixar um profundo agradecimento por ter tomado as rédeas desta Direção-Geral de Saúde num período que eu considero do mais desafiante e perturbador da história que eu pelo menos conheço, e já com 40 anos, e gostava mesmo de que tenha esta oportunidade de publicamente deixar os nossos pesados agradecimentos, porque acho que viver o período que vivemos, ter que tomar decisões como teve que tomar diariamente, muitas vezes no desconhecimento, porque mais que nós estássemos, havia coisas que não eram estudáveis, porque não existiam. Presto-lhe sinceramente o nosso mais profundo homenagem e agradecimento por ter tomado também conta de nós ao longo deste tempo, que é isso que nós sentimos também como cidadãos, e por isso foi um gosto este tempo que aqui estive, o privilégio que tive aqui de estar este bocadinho com a Sra. Diretora-Geral de Saúde, e agradecer penhoradamente a disponibilidade para partilhar um pouco da sua história com os nossos alunos. Muito obrigada. Muito obrigada. E quero aqui dizer a todos, também em jeito de agradecimento a todos, que como ser a Diretora-Geral ou estar Diretora-Geral durante a pandemia, mas foi de facto um privilégio ter exercido essa função. Claro. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada.